Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 23 de maio, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 41 ao 50. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivereis em paz uns com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Antes de iniciar a pregação, eu quero fazer um pedido muito especial e muito importante para você que está ouvindo pela primeira vez e para você que ouve todos os dias a pregação do Evangelho. Eu peço que você hoje possa deixar aí no YouTube o seu joinha, que você possa curtir essa pregação, que você possa deixar os seus comentários e que você possa compartilhar. Por que eu peço isso sempre para vocês? Porque o algoritmo do YouTube, meus irmãos, ele entende que um canal tem importância, que um canal tem relevância, de acordo com o envolvimento daquelas pessoas que estão participando do canal. Então, se você ouve e não deixa o seu like, não faz um comentário e não interage, infelizmente o sistema do YouTube entende que o canal não tem relevância. E quanto menos relevância, menos pessoas receberão a pregação da palavra. Quanto mais relevância, mais pessoas receberão a pregação da palavra. Então, se, por exemplo, por dia, 1000 pessoas ouvem a pregação, se essas 1000 pessoas deixarem um comentário, um like, isso com certeza vai nos ajudar muito. Então, eu peço a cada um de vocês, colaborem, abençoem a missão, e assim vocês vão estar me ajudando a evangelizar a cada um de nós e a outras pessoas também. Que Deus abençoe a cada um. O Evangelho de hoje, eu confesso que quando nós lemos ele assim, nós assustamos, não é verdade? Porque Jesus aqui, ele vai apresentar uma radicalidade que no início assusta e até choca muitas pessoas, porque dá a entender que Jesus está mandando as pessoas se mutilarem. Mas, quando nós olhamos para o sentido do Evangelho, para o sentido da palavra, nós vamos entender que é realmente uma mensagem muito forte do Senhor. Mas o Senhor não está mandando ninguém se mutilar. O Senhor está dando um chamado, uma ordem que nós devemos ser fiéis e segui-la até o fim. Primeiro,
Jesus vai dizer aos discípulos: meus irmãos, olha a grandeza daquele que estende a mão para o outro, e principalmente daquele que estende a mão para o enviado de Deus. Quem vos der a beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Você já imaginou isso? O Senhor está dizendo que aquele que dá um copo d'água a um enviado do Senhor, a um servo, uma serva de Deus, não vai ficar sem recompensa. Um gesto tão simples, que é feito para alguém que está em missão, não fica sem recompensa. Jesus fala isso para todos nós, porque quando nós estendemos a mão para alguém que é o enviado do Senhor, nós estamos estendendo a mão para o Senhor. Vocês entendem, meus irmãos? E Jesus falou do copo d'água porque é um dos gestos mais simples, mas Jesus quis dizer isso mesmo. Quando nós ajudamos alguém que está sendo enviado em nome do Senhor, nós estamos ajudando o próprio Senhor. E se Jesus falou que um gesto tão simples de oferecer um copo d'água a alguns dos seus enviados, a pessoa não ficará sem recompensa, imagina então, irmãos, se nós somos esses enviados do Senhor. Olha que maravilha! Olha que testemunho tão grande da parte do Senhor e do cuidado do Senhor para com cada um de nós. E o Evangelho de hoje começa com esse versículo para Jesus entrar nesse tema que é tão especial para Deus, os pequeninos. E quando Jesus fala dos pequeninos, meus irmãos, Ele não está falando somente da criança, mas Ele está falando de todos nós, de todo aquele que vai a Ele, de todo aquele que é seu. Os pequeninos do Senhor somos todos nós, sem exceção. Todos aqueles que entendem que nós somos pequenos, que Ele é grande, e Ele então nos acolhe, Ele nos abraça. Foi pelos pequeninos que o Senhor morreu. Foi por nós que não podíamos pagar o preço da nossa condenação e do nosso pecado. Foi por cada pequenino que Jesus veio para dar a vida. E Jesus então, meus irmãos, quando Ele fala no Evangelho de hoje sobre não escandalizar nenhum dos pequeninos que creem, Ele está chamando a atenção dos discípulos e chamando a nossa atenção também nesse dia. Porque o apelo de Jesus, no sentido de não escandalizar os pequenos, é para nós pensarmos como nós agimos com as pessoas da comunidade, com os mais simples. Qual tem sido a nossa atitude com aqueles que nós sabemos que falharam, que erraram, que pecaram? Qual tem sido a nossa atitude com aqueles que fazem coisas que moralmente são coisas reprováveis? Qual tem sido a nossa atitude com aqueles que têm uma fé muito pequena e são inconstantes? Qual tem sido a nossa atitude com aqueles que a vida tem feito sofrer muito e por causa desse sofrimento não tem vivido uma vida de acordo com a palavra de Deus? Qual tem sido a nossa atitude com uma pessoa com uma roupa diferente que entra na igreja? Porque é a maneira que nós agimos e olhamos para essas pessoas que vai fazer e mostrar se nós estamos condenando, se nós estamos julgando, ou se nós estamos o contrário, estendendo a mão para aquela pessoa, como Jesus fazia no dia a dia. Então nós escandalizamos os outros, não somente com as nossas atitudes erradas, mas escandalizamos também com a maneira errada que nós tratamos aqueles
que ao invés de pedra e de acusação, precisam de alguém para estender a mão. Jesus, ele mostrou isso claramente na passagem da pecadora perdoada, porque todos queriam condená-la e apedrejá-la até a morte. Mas Jesus, ele não condena nem apedreja. Ele dá para aquela mulher uma nova oportunidade, quando ele diz: nem eu te condeno, agora vá e não tornes a pecar. E Jesus nos ensina isso todos os dias. E é isso, meus irmãos, que nós devemos praticar. E entender que, como igreja, a nossa missão é acolher. Mas acolher, deixando que o amor de Deus possa trabalhar no coração dessa pessoa. Para que, assim como Jesus disse, vá e não voltes a pecar. Jesus, ele não somente deu perdão para aquela mulher, mas Jesus deu para ela uma nova opção de vida. Não voltar a pecar. Viver a vida nova. Porque não existe ninguém que tenha um verdadeiro encontro com Jesus. Um encontro pessoal com Jesus que permaneça a mesma pessoa. O Senhor conta comigo e com você nesse grande testemunho de acolher todos os pequeninos, levá-los ao Senhor, e agindo assim, todos terão a oportunidade de experimentar a vida nova em Cristo. E é por isso, meus irmãos, que Jesus, ele vai exigir de todos nós uma radicalidade nos nossos valores, nos nossos sentimentos, nos nossos gestos, nas nossas atitudes, que tem que ser compatíveis, tem que estar de acordo com a opção que nós fizemos de ser de Deus, de ser discípulos do Senhor. O verdadeiro discípulo nunca pode ficar acomodado, nunca pode paralisar, mas precisa estar sempre atento, vigilante. E sendo vigilante, nós vamos vendo aquilo que pode estar nos atrapalhando. E nós vamos lutando para eliminar da nossa vida o que quer nos impedir de progredir no Evangelho. Nós somos chamados à renúncia, por isso Jesus falou: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então essa radicalidade está expressa nessa mensagem do Senhor. O que nós necessitamos cortar da nossa vida para estarmos mais próximos do Senhor. O que eu preciso eliminar da minha vida, o que está me atrapalhando, o que eu tenho colocado acima da vontade de Deus. Então o Senhor fala: corta, arranca, elimina da sua vida aquilo que está te fazendo voltar ao mundo. Elimina da sua vida aquilo que não te ajuda a caminhar e ir para frente no reino de Deus. É essa radicalidade que o Senhor nos pede. E por isso Jesus dá o exemplo aqui de cortar o pé. Ele está dizendo: olha, se alguma coisa está te levando para o caminho do pecado, elimina, corta. Se o seu olho, a sua visão está naquilo que não é de Deus, tira essas coisas, elimina da sua vida, renuncia e volta para o Senhor. E não deixa que nada seja maior do que a minha presença na sua vida. Quando nós lemos essa palavra, e eu disse no início, nós assustamos, porque o Senhor está dizendo para eliminar. E a verdade, meus irmãos, é que servir a Jesus não é fácil, e o Senhor não apresentou facilidades. Numa certa ocasião, quando Jesus falou que as pessoas deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue, muitos se afastaram. Jesus olhou para os discípulos, para os apóstolos, e disse para eles: e vocês? Jesus estava dizendo assim: olha,
Eu não vou mudar a minha verdade para vocês ficarem comigo. Se vocês quiserem me servir, me seguir, precisa ser do meu jeito. É como se o Senhor dissesse também: eu não vou me adaptar ao que vocês querem para vocês ficarem comigo. Somos nós que precisamos mudar. Somos nós que precisamos nos adaptar ao que o Senhor quer para a nossa vida, porque o que Ele tem para nós é a verdade. E só obedecendo e sendo fiel ao Senhor é que nós vamos alcançar o reino dos céus. Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A decisão de servir o Senhor, de caminhar com Ele, é uma decisão individual. É por isso que no caminho, naquele tempo, muitos não permaneceram. E também aqueles que permaneceram puderam ver a manifestação do poder de Deus. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra muito dura, uma palavra muito forte, mas muito necessária para a nossa vida. Por isso o Senhor finaliza dizendo: tendes, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. O sal não pode perder o sabor. E o sal, ele tem uma função específica. Se o sal for colocado em excesso, a comida fica muito salgada e ela não vai servir. E se a alimentação também tiver sem sal, ela não vai ter o sabor. Então nós somos chamados não para salgar a vida das pessoas. Nós somos chamados para ser tempero na vida dos outros. E agindo assim, nós vamos conseguir viver em paz com nós mesmos, uns com os outros e com Deus. Pense nisso. Reflita nessa palavra, como eu também preciso refletir. E vamos colocá-la em nosso coração. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, obrigado por essa palavra de hoje. É uma palavra muito forte que o Senhor disse e que no início assusta aquele que ouve, mas o Senhor trouxe essa palavra com esse propósito de nos fazer pensar mesmo, Senhor, sobre aquilo que nós temos sido, sobre o nosso testemunho. Então, Senhor, nos ajuda a ser cristãos de verdade, nos ajuda a dar um bom testemunho e nos ajuda a ser bênção na vida dos outros e não escândalo. Que o nosso testemunho e a maneira que nós tratamos os outros possa refletir que nós somos verdadeiramente cristãos. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.